Bora para mais um vídeo dessa série que aparentemente o pessoal tem gostado muito aqui no canal, que é da carteira de dividendos de algumas empresas e casas de análise. Hoje falando da carteira de XP de dividendos para outubro. Será que ela conseguiu bater os indicadores do mercado ou ela também não conseguiu? E no final quero dar destaque para duas boas empresas que eu gosto dentro da carteira. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, a XP destaca que ela busca 4 principais indicadores, que é uma boa perspectiva de pagamentos de dividendos consistentemente e não apenas um ano ou outro. Outro ponto, dividend yield atrativo, então não adianta pagar 1, 2% de dividendo, tem que estar numa casa de dividendos um pouco maiores ou com boas projeções, uma boa gestão de qualidade e sólido modelo de negócio e uma natureza mais defensiva. Em setembro, a carteira teve um ótimo retorno de 5,2% versus 3,4% do Ibov, e desde o início ela subiu 239%, enquanto o Ibov subiu cerca de 101%. Porém, percebam nesse gráfico como que o IDIV é realmente monstruoso, mesmo em uma ótima carteira de dividendos como foi da XP, que subiu 239%, saindo de uma base 100, assim como a XP, o IDIV conseguiu bater 282% no mesmo período. E na carteira de dividendos da XP, eu realmente não consegui encontrar se dentro dela já estava a taxa de administração e também as taxas que são cobradas, visto que a carteira de dividendos da XP gira bastante, não é tão sólida quanto o IDIV, que gira um pouco menos. A carteira de dividendos da XP acaba girando um pouco mais, então você poderia ter que pagar impostos sobre alguns giros da carteira, e eu não consegui encontrar dentro do paper deles se dentro dessa rentabilidade já está inclusa tanto os impostos quanto as taxas da XP. Porém, mesmo assim, o IDIV conseguiu bater a carteira da XP, que já foi uma ótima carteira no período. E apresentando para vocês as carteiras da XP, primeiramente falando das mudanças de outubro, então eles aumentaram de 5% para 10% o percentual da B3, também aumentaram de 7,5% para 10% a Energisa, enquanto eles zeraram a posição na CEMIG, porque eles dizem que o valuation já encontra-se implícito, o que tornou menos atrativo nos preços atuais, enquanto o potencial de distribuição adicional de dividendo parece um pouco mais limitado. Então, falando um pouco de cada uma das ações das empresas da carteira da XP, Petrobras, em que eles acreditam no dividend yield na casa dos 13%, enquanto eu tenho um viés mais conservador, acredito que a Petro deva pagar cerca de 10% de dividendos, mas vamos falar um pouco mais dessa empresa nos próximos slides. Tem vídeo recente aqui no canal da Vale, que teve uma alta expressiva nos últimos meses, saindo dos R$ 49,00 e batendo um pouco mais de R$ 60,00. Então, o meu dividend yield potencial está de acordo com o dividend yield da XP, em torno de 6,1%. Telefônica Vivo, que também esticou muito em 2025, um dividend yield na casa dos 6,3%, enquanto eu acredito num pouco menos, em 5,5%. E dentro das duas gigantes do setor, hoje eu prefiro a TIM, acredito que deva pagar mais dividendos e tem um potencial melhor. Agora falando um pouco do setor de utilidades públicas, Copasa com 6,2%, acredito em 5% de dividendos de forma consistente, e hoje o peso da Copasa é bem baixo dentro da carteira, de apenas 2,5%, justamente porque eu também não acredito que tenha um potencial tão grande de aumento. Copel, em que eu tenho falado que diversos analistas têm colocado um peso muito grande, um dividend yield para 2025 de 2,6%, e eu acredito que para os próximos 12 meses a Copel possa pagar cerca de 6,3%, porém tem diversos analistas que estão colocando que a Copel pode pagar de 9% a 10% de dividendos, porém a Copel só conseguiria pagar isso se ela aumentasse os seus lucros de uma forma muito grande ou se ela pagasse um payout acima de 100%, ou seja, queimando caixa. Eletrobras, dividend yield para 2025 de 2,7%,
Porém, eu acredito que para os próximos 12 meses deva pagar algo na casa dos 7%. Energisa, com 4% de dividend yield, também acredito em cerca de 4,2% de dividendos, bem próximo do que a gente está acreditando. A B3, 4,5% de dividendos, porém eu acredito que a XP não esteja reconsiderando as recompras de ações, e considerando as recompras de ações, eu acredito que a XP possa pagar cerca de 7% de dividendos. E percebam nesse gráfico fantástico que relaciona o preço da cota da B3 e as recompras em laranja aqui embaixo. Então a B3 tem feito diversas recompras de ações, principalmente após 2022, quando a empresa caiu para a faixa dos R$ 8,00, a B3 fez diversas recompras de ações. Depois de uma leve alta, a B3 diminuiu as recompras. Quando baixou novamente abaixo dos R$ 10,00, a B3 retornou as recompras. Então, olhando pelo gráfico, aparentemente abaixo dos R$ 10,00, a B3 tem reforçado as recompras. Isso tem acontecido desde meados de 2022 e principalmente em 2025, mesmo após a alta recente, a B3 também tem recomprado diversas ações. E para quem não sabe, quando a B3 recompra algumas ações, eles acabam deixando essas ações em tesouraria e ações em tesouraria não recebem dividendos. Então o acionista acaba ficando com uma parte maior da empresa no recebimento de proventos. Retornando à carteira, partindo para a próxima, Caixa Seguridade, que teve uma alta recente, saindo dos R$ 13,50 até atualmente em cerca de R$ 15,00, dividendos na casa dos 8,6%, e eu acredito que deva ficar nisso, entre 8,5% a 9%. Itaú, 7,3%, bem de acordo com a minha planilha pessoal, e o Santander com cerca de 4%, porém eu acredito que a XP esteja olhando para o passado, enquanto para o futuro eu acredito em cerca de 7,2%. E o dividend yield médio projetado é de 5,8%, enquanto na minha planilha pessoal fica um pouco maior, de 6,8%, mas justamente por causa dos dividendos da Eletrobras, da Copel e do Santander, em que eu acredito que a XP olhou para o passado e não para o futuro. E enquanto eu estava fazendo esse vídeo, me bateu uma certa curiosidade para ver qual que é o percentual médio dos meus dividendos. Então, para quem não sabe, essa é a minha carteira aqui do canal, carteira pessoal e também do canal. O meu total de aporte é em torno de 300 mil e o meu dividend yield médio projetado é de 8,2%, com um total de proventos em 12 meses de 25 mil e cerca de R$ 2.000 por mês. Porém, percebam que isso é apenas uma projeção, pessoal, e pode não se concretizar para os próximos meses, justamente porque uma ou outra ação pode ter um baque, conforme aconteceu com o Banco do Brasil, que havia uma expectativa de pagamentos na ordem de 9% a 10% para 2025, e após a queda nos lucros, atualmente fica em torno de 5%. E falando um pouco sobre duas empresas que eu sigo de olho, começando pela Petrobras, que enquanto eu estou gravando o vídeo, hoje bateu menos de R$ 30. Então hoje eu realmente acredito que está se abrindo uma boa oportunidade dentro dessa empresa. E percebam como a Petro tem aumentado a sua produção no número de barris de petróleo, que saiu de 2,09 milhões de barris por dia para, em julho de 2025, cerca de 2,47 milhões de barris por dia, o que foi uma alta de 18% em apenas 6 meses. E percebam nessa tabela feita pelo pessoal do BTG Pactual, em que relaciona o preço do barril do petróleo e a produção média diária de barris por dia. Então hoje a Petrobras está produzindo cerca de 2,47 milhões de barris por dia e com o preço do petróleo na casa de 65 a 66, a projeção do BTG é uma expectativa de 10% de dividendo olhando esses números. E algo que eu sempre falo aos inscritos do canal é para que a gente tem que tentar ser anticíclico. Em momentos de euforia, em que várias ações estão subindo, principalmente alguns setores de utilidade pública, como saneamento e energia elétrica, é que a gente tem que olhar para alguns setores que podem estar sofrendo, porque em algum momento vai acontecer um ponto de virada e esses setores podem ser os mais beneficiados. Percebam que o Ibov em 2025 subiu 18%
enquanto o preço do petróleo caiu em 16% e o preço da Petrobras em 18,6%. Então poderia estar se abrindo uma boa oportunidade, mas muita cautela que a Petrobras é uma empresa cíclica, então ela pode sofrer na cotação durante 2, 3 anos e muitas vezes em apenas um ano e meio, ela recupera toda a sua perda e consegue ter uma alta expressiva. E falando um pouco da expectativa de dividendos da Petrobras e para a gente entender um pouco, hoje a Petrobras paga cerca de 45% do seu fluxo de caixa livre em proventos e o fluxo de caixa livre relaciona o fluxo de caixa operacional menos os investimentos. E nessa cotação atual de R$ 29,97, o fluxo de caixa operacional do primeiro TRI foi de 8,5 bi e do segundo TRI foi de 7,5 bilhões, fazendo uma estimativa para o terceiro e para o quarto trimestre de 8 bilhões, uma média. O fluxo de caixa operacional para 2025 ficaria na casa dos 32 bilhões. O CAPEX do primeiro e do segundo TRI ficou na casa dos 8,5 bi, porém a expectativa é de uma queda no segundo semestre, então os investimentos totais em 2025 ficariam na casa dos 17 bilhões. E com um dólar média a 5,50, 45% do fluxo de caixa livre ficaria na casa dos 42 bilhões, o que daria um dividend yield de 3,26% e 10,9%. E esses são apenas os dividendos mínimos, pessoal, ou seja, que já estão no estatuto da própria Petrobras. Muitas vezes a empresa também paga dividendos extraordinários, o que poderia aumentar ainda mais esses dividendos. E eu quero mostrar um ponto que pode mudar um pouco a chave da cabeça de vocês para essa empresa, que é o retorno embutido na ação. Então hoje, na cotação de R$ 29,98, o lucro estimado para a Petro em 2025 é de 85 bilhões. Com um payout de 45%, o dividend yield ficaria na casa dos 9,9%. E com um ROI médio de 19% e o reinvestimento do restante do lucro por ação, nós teríamos uma taxa de crescimento da Petrobras de cerca de 10,66%. Então, fazendo o somatório do dividendo mais o crescimento, daria em torno de 20,5%. E retirando o IPCA médio do Brasil de 6%, hoje a Petro consegue entregar cerca de IPCA mais 14,5%, enquanto o retorno dos títulos públicos entregam IPCA mais 7,5%. Então, hoje, olhando a comparação entre títulos públicos e o retorno esperado da Petrobras, ela detém uma vantagem percentual de cerca de 7%. Porém, muito cuidado, porque isso é renda variável e nada garante que isso vai acontecer. Porém, são boas as expectativas olhando para a Petrobras. E falando um pouco de uma segunda empresa que eu gosto dentro da carteira da XP Investimentos, é a Eletrobras. Então hoje a Eletrobras detém 100% da Eletronorte, 100% da CTG Eletrosul, 100% da Chesf e diversas participações acionárias. E hoje 61% da receita vem da geração, enquanto 39% da receita vem da transmissão. E percebam nesse slide que é da Auren Energia, em que eles citam que após a aquisição e a junção com a AES Brasil, eles se tornaram a terceira maior empresa de capacidade instalada, com 8,8 gigawatts de potência. A Engie, que é a segunda nesse quesito, tem 10,7 gigawatts, enquanto a Eletrobras, que é a número 1 no pódio, detém 44,7 gigawatts. Então ela consegue deter uma potência instalada muito grande e muito acima do segundo colocado, mais de 4 vezes maior do que a Engie. E um ponto de atenção que vai impactar as receitas da Eletrobras é a RBSE, a indenização que a Eletrobras recebia, porém a ANEEL fez um reajuste, que a parcela da RBSE passou a ser de 5,5 bilhões a partir de junho de 2025, o que representou uma redução de cerca de 20% em relação aos valores homologados anteriormente. E isso já vem impactando nas receitas da Eletrobras. Percebam nesse gráfico do reajuste anual da receita anual permitida do ciclo 2025-2026, em que a Eletrobras recebeu um reajuste por IPCA e IGPM de mais de 913 milhões,
mais 283 milhões de reforços e melhorias, e a Eletrobras estava caminhando para ter uma receita anual permitida bem maior, porém a RBSE, o componente financeiro, houve uma queda de 1,3 bilhão. Isso teve um grande impacto olhando a receita anual da Eletrobras, que caiu de forma anual em cerca de 2,62%. Então esse foi um impacto grande da Eletrobras. E um ponto de atenção olhando a tabela feita pelo pessoal do BTG Pactual, em que eles esperam um dividend yield para 2025 de 5,2%, porém a Eletrobras já anunciou alguns dividendos a mais que isso, então para 2025 deve pagar na casa dos 7%, para 2026 10,3% e para 2027 cerca de 13,1%. Porém, olhando por esses números divulgados pelo BTG, eles estão estimando 100% de payout, porque se você dividir 1 sobre o PL da empresa, você consegue chegar ao dividend yield máximo que a empresa poderia pagar. Então, dividindo 1 por 9,8, daria em torno de 10,3%. Então, o BTG está estimando que a Eletrobras deve ter 100% de payout para os próximos anos. E eu tenho lido muitos relatórios de análise e de cobertura que atualmente a Eletrobras tem sido a preferida nesse setor. Então, olhando por esse relatório do BTG Pactual, eles destacam que atualmente a taxa interna de retorno real encontra-se em 15,5%, que seria a mais alta da cobertura de elétricas do BTG. E olhando pelo relatório da Genial Investimentos, eles imaginam uma taxa interna implícita de 13% em termo real, ou seja, isso já seria descontando a inflação. Então, aparentemente, a Eletrobras tem sido uma das queridinhas nesse setor, principalmente após a privatização. E agora que ela começou a pagar altos proventos e tem melhorado seus lucros, o mercado tem ficado de olho nessa empresa. Porém, eu ainda fico um pouco receoso, porque o mercado está estimando um aumento muito explosivo nos lucros da Eletrobras. Porém, eu tenho um perfil mais conservador. Então hoje, olhando o retorno implícito da ação nessa cotação de R$ 52,00 e um lucro estimado de 10 bilhões, com um payout de 80%, daria um dividend yield na casa dos 6,6% e o ROI médio dos últimos anos é de 11%, porém a Eletrobras, principalmente olhando para 2025, tem aumentado seu ROI, mas sendo conservador, olhando o ROI dos últimos anos, a taxa de crescimento hoje encontra-se muito baixa, de 2,2%, e fazendo o somatório de dividendos mais a taxa de crescimento, haveria um retorno nominal de 8,86%, o que daria IPCA mais 2,86%. E comparando com a renda fixa hoje, não valeria a pena. A renda fixa hoje pagaria cerca de 4,6% a mais do que a Eletrobras. E o mercado não é bobo, principalmente após os resultados do segundo trimestre de 2025. A Eletrobras teve uma alta muito grande, saindo da casa dos R$ 38,00 para atualmente em cerca de R$ 52,00. E no começo do ano, a Eletrobras encontrava-se com um preço de cerca de R$ 34,00. E para quem comprou nesses preços, deve receber um dividendo na casa dos 10%. Porém, atualmente, no preço de R$ 52,00, eu acredito em proventos na casa dos 6%. E um último detalhe muito interessante, falando da carteira de dividendos da XP, é que quando o mercado cai, a carteira cai menos, e quando o mercado sobe, a carteira consegue subir mais. E a gente consegue ver isso como ocorreu em setembro de 2025, em que o mercado subiu cerca de 3% e a carteira 5%. Em agosto, a mesma coisa, o mercado subiu 7%, enquanto o Ibov 6%. Em julho, em que o mercado caiu 4%, a carteira caiu menos, em 3,7%. Então, realmente, os dividendos conseguem amaciar as quedas e conseguem ter um exponencial nas altas. Outro ponto de destaque é que você não precisa de ter a maior tacada do mundo, não precisa de acertar uma rentabilidade mensal de 10, 15%. Você precisa de tentar, de alguma forma, bater o mercado de forma consistente e não apenas de uma tacada. Certa vez eu li num livro
que o Michael Jordan, nas suas melhores temporadas, detinha uma média de acertos de cerca de 53% nos seus arremessos. E eu acredito que nos proventos e na nossa carteira de investimentos, a gente tem que ser mais ou menos da mesma forma. Você não precisa de procurar aquele rolo, aquela empresa que vai explodir 200% no ano, porque provavelmente essa mesma empresa é a empresa que pode cair 90% na cotação. Então siga firme, percebam que as empresas da carteira da XP Investimentos não tem mistério, são grandes empresas, boas empresas, bem sólidas, e não precisou de ser um grande gênio para ter essas empresas na carteira que conseguiram bater o Ibov consistentemente. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber se hoje a sua carteira é de dividendos, de crescidendos ou apenas de crescimento. Me fala aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.